Então, irmão Michel, eu tenho um triste relato em relação à CCB que marcou muito a minha história e a história da vida da minha filha mais velha. E, inclusive, ela não tem recuperação mais, o psicológico dela foi abalado. Hoje ela desenvolveu aí, por conta disso, comprovado por profissionais que acompanharam todo o caso, ela desenvolveu síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo e síndrome de Burnout, que é referente à pessoa passar muito tempo por estresse, né? Então, ela vive debaixo de medicamentos e às vezes ela tá bem, às vezes ela vê algo que lembra a situação que ela passou dentro da CCB, a humilhação, a vergonha. E aí então dispara-se o gatilho da memória dela e mesmo com a medicação ela tem as crises, né? Tenta levar a vida melhor que pode, a gente ajuda, mas não tem recuperação, não sara. Então ela está condenada a viver o resto da vida dela dessa maneira aí, por culpa do que a CCB causou na vida dela. Ela era bastante jovem aí, com seus 17 anos, obedeceu e então assim que ela se batizou, os jovens começaram a frequentar em casa e fazer tocada, aquele movimento todo que o irmão já conhece. E logo então, um moço se interessou por ela e veio pedir a permissão para mim e para o meu marido. E por nós conhecermos bastante o rapaz, a família, nós abençoamos aquela união. Foram buscar a palavra por 3 vezes. Deus abençoou, Deus confirmou o casamento e ele já chegou com a aliança no segundo dia, aliança de compromisso. E aí quando depois de uma semana mais ou menos que eles já estavam compromissados, o pai e a mãe do menino, do jovem, esteve em casa e humilhou muito a todos nós, porque não aceitaram pelo simples fato de sermos casais de segunda união, porque o meu esposo era divorciado. E interessante fazer essa observação de que não foi o meu esposo que buscou o divórcio. Foi a ex-mulher dele que buscou o divórcio debaixo de orientação do ancião, que na época era cooperador. O ancião local tinha falecido, estava sem ancião, e eram vizinhos por 12 anos. E eles orientaram ela a dar um susto nele, a fingir um divórcio, e na hora que estivesse diante do juiz ela daria o perdão para poder fazer ele voltar para a igreja. Então, onde foi que o meu marido errou sob a concepção deles? Porque ele cansou de ver as coisas erradas dentro da igreja, dentro da congregação, e desanimou. Ele não quis mais frequentar, ele já era músico por 27 anos, já tinha visto muita coisa, e chegou uma altura que não aguentou mais e começou a faltar dos cultos. E foi indo, foi parando, nunca recebeu uma visita, nunca nenhum irmão veio perguntar por que ele estava faltoso. E lembrando bem que ele era vizinho do cooperador, tá? E a casa dele vivia cheia de gente, ele tinha grupo de visitas, né? E nunca ninguém veio procurar saber o que estava acontecendo com aquele irmão. E aonde ele foi se machucando cada vez mais, enfraqueceu e desanimou.
e onde a esposa dele disse que ele estava em pecado e quis divorciar com esse plano, tá? E ele não aceitou ser tratado assim. Então, no dia do divórcio, ela disse que perdoava ele e ele disse que era para ela continuar o que ela tinha começado. E aí, depois de 2 anos, nos conhecemos e então logo também eu comecei a frequentar a igreja e a minha filha desceu as águas primeiro que eu. E aí conheceu esse jovem, como eu estava dizendo, e abençoamos a união, mas os pais não aceitaram por conta do meu marido ser divorciado. E aí nos humilharam, referiram até que ela era parda, que era de um nível abaixo do deles, nível social, ou seja, pobres, e eles não aceitavam isso, amaldiçoaram a minha filha, nos amaldiçoaram, e tanto a minha filha como o rapaz sofreram muito com isso, só que o rapaz passou por cima da vontade do pai dele e diz para o pai: quem vai viver com ela para o resto da vida sou eu. E Deus confirmou por 3 vezes. Nós fomos buscar a palavra e Deus confirmou esse casamento por 3 vezes. Fomos buscar juntos. E aí o pai disse que ele não tinha o direito de buscar a palavra para casamento sem a companhia dele, que isso estava errado, que ele primeiro tinha que ter falado com o pai dele sobre isso. No mínimo, hoje a gente conhecendo a CCB, o pai ia conversar com o cooperador, com quem fosse atender, para poder negativar esse casamento, né? Por que tinha que pedir permissão e ir buscar a palavra junto com o pai, né? Eu nunca ouvi isso na CCB. E então, o casal continuou com o compromisso e ele estava preparando todas as coisas para se casar. Aí a mãe do rapaz conversou comigo, vieram em casa, a mãe do rapaz e o rapaz, dizendo que depois de muita conversa, de muito sofrimento, muito choro, que ele concordou então com esse casamento, mas só se a minha filha fizesse um exame de virgindade e apresentasse atestado positivo para virgindade. Na época, nós pagamos 150 no exame e, enfim, gastamos R$ 180. Eu guardo hoje tudo dentro de uma pasta para nunca correr o risco de me esquecer dessa atrocidade que fizeram com a minha filha e comigo também, né? Todo mundo sofre isso aí. Então, levei esse exame, foi muito constrangedor. O médico ficou nervoso com essa situação, mas fez o exame e, inclusive, conversou bastante comigo e disse para que eu não fizesse isso com a minha filha, que isso era desumano, estaria tirando a dignidade dela, estaria tirando a dignidade por não acreditar nela. Eu falei, mas eu estou aqui porque eu acredito, né, na idoneidade. É minha filha, eu sou amiga dela, nós temos muito bom relacionamento, né? E ele, mesma coisa, disse que deveríamos ter processado essa gente. Mas nós somos de paz, nós não somos de contenda, entregamos tudo na mão do Senhor. E então, quando chegou a noite, era uma quinta-feira, fomos congregar na comum deles, e eles são porteiros, o pai e a mãe do suposto noivo da minha filha são, até hoje, porteiros. Então terminou o culto, mostrei para ela o exame, e ela ficou contente e foi conversar com o esposo dela. Ele virou as costas para nós e dentro do pátio ali da igreja ele de novo nos xingou
nos humilhou, usando palavras de baixo calão. Nessa hora ele esqueceu que ele era crente e onde ele estava. Ele ficou transtornado e ele saiu, deixando a esposa dele para trás, e a irmã, mãe do rapaz, do jovem, pediu para que a gente descesse até a casa deles para conversar. Meu esposo se recusou e disse que já era suficiente o tanto de humilhação que estava passando e que a gente não precisava de ter passado tudo aquilo que já passou e que ele não ia buscar mais prova com as mãos indo até a casa deles. Foi o que foi pedido, foi feito, está aqui, está confirmada a idoneidade da moça. E agora vocês aqui sabem, está na mão de Deus. Passou uma semana, a minha filha e o jovem continuaram se encontrando. Eu recebi ele em casa, mas eu não sabia que ele vinha em casa escondido do pai e da mãe dele. Passou-se uma semana, era uma noite, aí chegou o jovem com a mãe dele e ela chegou gritando, tentou me agredir fisicamente e ela agrediu a minha filha fisicamente, bateu na minha filha e arrancou a aliança de compromisso do dedo da minha filha. E isso foi muito constrangedor, isso não tem palavra, sabe? É uma situação inenarrável, não dá para descrever tudo aquilo que nós passamos. Imediatamente, na mesma semana, eu comuniquei ao ancião tudo que estava acontecendo. E hoje ele é ancião, na época ele era o cooperador, mas ele conhecia todos nós, certo? E conhecia essa família que morava no mesmo bairro que eles, me conhecia desde muito menina e passei para ele tudo que estava acontecendo, levei o exame da minha filha foi junto, meu esposo foi junto, nós conversamos, pedi para ele ajudar nessa questão, porque os dois jovens se amavam, queriam fazer vida junto e tinham buscado a palavra, e inclusive Deus usou da boca dele, desse próprio cooperador, para confirmar o casamento dos dois. E estava acontecendo esse tipo de coisa. E o pai não aceitava porque éramos casais de segunda união. Ele não aceitava. Falei, aonde está aquela questão de que quando a gente batiza, tudo aquilo que a gente fez ficou para trás e morreu. Porque eu era católico, eles não aceitavam. Né? E então eu não entendia. E ele prometeu que ia ajudar. A única coisa que aconteceu foi que levaram o jovem embora daqui. Ele sumiu, desapareceu, tiraram o celular dele, minha filha não conseguiu mais ter contato com ele, eu também não consegui mais me comunicar com ele. E eles foram embora daqui, a gente não sabia para onde eles tinham ido, tudo assim muito rápido, dentro de uma semana. Se mudaram daqui, eles tinham uma empresa de produto de limpeza, acabaram com tudo, foram embora. Depois de muito tempo, minha filha sofrendo, desiludida, sem saber o que fazer, lembrando da promessa que Deus fez, da palavra 3 vezes confirmada para casamento com aquele jovem, não conseguia entender o que estava acontecendo, passamos muita dificuldade, minha filha não tinha mais paz dentro dela, não conseguia estudar, deixou de fazer a faculdade e já estava aí para cursar pedagogia, não conseguiu mais, a cabeça não ajudou, acabou com a vida da minha filha. Minha filha hoje vegeta, ela não consegue mais viver, ela vegeta. E a gente vive estigmatizado pela CCB. Isso aí é mais um fruto da CCB.
foi passado para o ministério e eu até hoje não sei te dizer o que foi conversado, o que foi combinado. Só sei que sumiram. Depois de muitos anos é que eu reencontrei com esse jovem que veio até minha casa pedir perdão e ele queria saber sobre a minha filha. Eu disse que ela já tinha se casado e ele queria saber onde ela morava para buscar ela, para os dois fugirem. E é claro que eu não permiti, ia ser uma loucura e o fruto disso ia ser uma fatalidade. E ele acabou noivando com 3 moças e desmanchava o relacionamento porque ele não conseguia aceitar a realidade da vida dele, porque Deus tinha confirmado por 3 vezes o casamento com a minha filha. Hoje ele é casado, vive uma vida infeliz, fazendo uma outra pessoa infeliz. Minha filha também não é feliz. E hoje eu fiquei sabendo que o pai e a mãe desse jovem continuam sendo porteiros numa cidade aqui da nossa região. Estão bastante perto, bem próximo a nós aí. E continuam com o ministério. Não foi feito nada em relação a eles, não tiveram nenhuma punição, não teve nenhuma retratação. E é assim, sempre foi assim, sempre vai ser assim, né? Dentro da congregação, vale aquele que pode oferecer alguma coisa, né? Serviço gratuito e mão de obra barata, esse tipo de coisa. A predileção sempre é para aqueles que ofertam algum benefício para a empresa religiosa.